Artlist.io. Olá, seja bem-vinda ao podcast do Clube das Mães Empreendedoras, o podcast número 1, queridinho das mamães empreendedoras. Aqui quem fala com você é Shana Vasco e eu vou apresentar esse episódio. O podcast das mães empreendedoras, ele fala sobre vários temas como negócios, empreendedorismo feminino, filhos, saúde, qualidade de vida e muito mais, muito mais. E agora, nosso podcast ele existe graças à nossa parceria com duas importantes empresas. A primeira delas, a Mineiríssima Web Rádio, né, que hoje, inclusive, vamos ter aqui um convidado muito especial, daqui a pouco eu falo sobre ele, mas você já aproveita e segue aí, ó, @Mineiríssima Web Rádio, né, e também o Guia da Cidade Nova, o Instagram é @Cidade Nova Oficial, né, então o nosso podcast do Clube das Mães Empreendedoras acontece semanalmente, sempre às terças-feiras, às 13h30, aqui na Mineiríssima Web Rádio e também no nosso YouTube, nosso canal do YouTube. Mas vamos ao tema de hoje. Hoje vamos falar com esse grande amigo, radialista, jornalista, apresentador, locutor e também, né, o fundador do podcast Mineiríssima. Muito bem-vindo à sua casa, né, Renato Gonçalves? Muito obrigado, Shana, por essa apresentação, muito obrigado por essa parceria e obrigado por estar conosco também, fazendo parte desse time, né? A Mineiríssima Web Rádio. É com muita honra que a gente abre a nossa casa para você, que a gente faz essa parceria com você, que é uma mulher super dinâmica, empreendedora, uma mãe carinhosa que eu conheço e tem tudo para dar certo essa parceria. Obrigado. Eu que agradeço pelas gentis palavras. Agora você, mãe que é empreendedora, olha, já se liga aqui, porque o Renato vai dar uma aula para a gente sobre comunicação e empreendedorismo. Vamos lá, eu não sei se eu estou gabaritado a dar uma aula, mas informações relevantes nós vamos passar sim. Modesto. Mas me conta, Renata, essa vozeirão assim, né, que a gente está escutando agora, você já nasceu comunicador? Como é que é? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Que nada, Shana. Quando eu nasci eu não sabia nem falar. Mas é bobo, né? Meu Deus. Mas essa voz é um presente, né, de Papai do Céu. E o que eu pude fazer foi, ao longo dessa trajetória de vida, de carreira, me descobrir a minha vocação como radialista e cuidar, né, na medida do possível, para utilizá-la da melhor forma. E eu sempre peço, né, a Deus que continue me abençoando como foi até agora e me dando sempre a saúde, a oportunidade de usar a minha voz para levar uma mensagem positiva para quem assiste, para quem ouve, né? E é esse o nosso propósito, é nos colocar sempre a serviço maior. Eu tenho até uma frase que eu adoro, que é meu lema de vida, uma frase de Santo Agostinho, que é: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, Deus, né, pegando também mais um gancho de São Francisco de Assis, Senhor, né, fazei-me instrumento, não só da vossa paz, como da vossa missão. Que lindo, isso aí. Estamos aí com mais essa missão de contribuir também para o sucesso do grupo das mães empreendedoras, porque só de ser mãe já é uma grande missão. E eu me sinto honrado também estar aqui ao seu lado, né, participando e contribuindo com o crescimento do grupo das mães empreendedoras. É verdade, gente. O Renato, ele é a prova viva de que a gente pode escolher uma frase lema para a nossa vida, porque eu conheço pessoalmente e sei que as duas frases, ele de fato não as carrega na teoria ou na ideologia, mas sim na sua vida prática. E não é à toa que ele é bendito fruto, né? A gente tem lá, né, graças a Deus, caminhando muito bem na nossa comunidade do Clube das Mães Empreendedoras. Se você ainda não segue o nosso Instagram, vai lá, tá? mãesempreendedoras.brasil. E o Renato, ele é bendito ao fruto entre as mulheres, porque
desde o início. Ele e a Nani são nossos grandes parceiros. E é por isso também que o nosso episódio de hoje, a gente excepcionalmente tem um homem. De vez em quando, né? Não vamos ser sexistas também. Vamos trazer os rapazes pra cá. Mas me conta, Renato, tem uma frase que fala, né? Quem não se comunica, se trumbica, né? Como diria o velho guerreiro. Terezinha! E agora eu acabei de denunciar a minha idade, né? Porque se você não sabe o que eu estou falando, dá uma gulgada aí, porque eu já mostrei quantos anos eu tenho e vou parar por aqui. Agora, se você é da minha época, você sabe que a gente está falando do famoso Chacrinha. Mas vamos lá. E a gente, né, a nossa comunidade, o Clube das Mães Empreendedoras, é muito composto por mães guerreiras, né, que muitas vezes estão ali na labuta diária de fazer seu empreendimento crescer, né? É muito comum falar a frase, né, matar um leão por dia. E me conta, por que a gente deve ter um podcast? Por que a gente deve levar a mensagem para o mundo? Essa comunicação que o Chacrinha falou é válida nos dias atuais? O podcast faz parte disso? E tudo isso é uma bobagem, uma bullshit? Não, tudo isso é muito importante e necessário hoje em dia, né? A comunicação, ela sempre esteve presente, desde que o mundo é mundo ou até antes, né? É importantíssimo se comunicar. E ao longo dos anos, o que a humanidade vem fazendo, desenvolvendo, né, as suas formas de vida e de comunicação principalmente, é a base de tudo. E mais recentemente a gente tem acompanhado esse boom tecnológico e hoje, né, não sei até que ponto a gente pode dizer que é só um bem, né, mas ter a facilidade da comunicação na palma da sua mão, com o celular, receber a informação pela TV, pelo rádio, pelo computador, isso faz parte do nosso dia a dia, do dia a dia da vida em sociedade do século XXI. A internet chegou para ficar, não tem jeito. Exatamente. Eu já ouvi, inclusive, do meu filho caçula, perguntar, pai, como é que vocês conseguiam viver quando no ano em que você nasceu, até você completar aí seus 15, 20 anos, sem internet? Minha filha já me perguntou isso também. É complexo responder isso, mas a realidade é o seguinte, hoje é necessário, né? Hoje é necessário. Cabe aqui também um parêntese muito grande de debate sobre esse assunto, no qual a gente não vai se aprofundar. Pode ser um outro podcast, o que você acha? Pode ser, já fica aí ligado. Tem que ser vários outros, né? Vamos fazer uma série se a gente for por esse caminho. Mas fato é que é o seguinte, hoje é mais do que necessário. E muitas são as pessoas que têm se descoberto, e eu digo até mais, que o mundo está tomando conhecimento de pessoas que têm realmente muita coisa importante para passar, e o canal é este. Sim, né? sim. Então é importante sim. E com isso, eu também procurando, né, me aprimorar cada vez mais, me fazendo valer dessa veia empreendedora que eu já tenho no meu sangue aqui, no meu corpo há muito tempo, e agora tendo essa oportunidade de inaugurar, como inaugurei há 5 anos, a Mineiríssima Web Rádio, e agora expandir também para esse nosso estúdio, para a produção de podcasts com imagens, e muito mais a gente ainda tem a melhorar, e vamos por esse caminho, né? Sim, porque o nosso podcast ele é muito especial. Não só você pode assistir o nosso podcast no nosso canal do YouTube, né, Mães Empreendedoras, mas também você pode baixar o aplicativo da Mineiríssima Web Rádio. Se você quiser, coloca aqui nos comentários que a gente vai te mandar um tutorial, tá bom? Não perca essa oportunidade, que além desse conteúdo voltado para o empreendedorismo materno, você pode ter muitas outras coisas, muitas informações, acesso a muita música boa na Mineiríssima Web Rádio. É isso aí. E então é isso, a gente está aí inaugurando o nosso espaço, né, para a produção de podcasts, e quem quiser saber mais pode fazer contato conosco. Eu vou deixar aqui também um número, tá? Que é o 984644840, o WhatsApp da Mineiríssima Web Rádio. Vai ficar na legenda aí também. E você pode acessar também, mandar uma mensagem pelo direct ou pelo chat do YouTube. Fique à vontade. O nosso espaço, ele é para produções não apenas da Mineiríssima e seus parceiros diretos, como também para quem deseja produzir o seu próprio podcast. Temos condições muito especiais para apresentar para você que queira usar o nosso estúdio
para a produção do seu próprio podcast. Faça contato conosco. Muito legal isso que você falou agora, Renato, sabe por quê? Eu uma vez li uma pesquisa, agora me foge aí o estudo, mas se você tiver curiosidade, coloca aqui nos comentários que alguém da minha equipe coloca aqui. Mas que falou que o segundo maior medo do ser humano é falar em público. Você já ouviu esse dado? Ah, já, Pois exatamente. E eu soube que você tem uma novidade, uma mentoria. Como é que funciona essa mentoria de oratória, Renato? Conta pra gente, porque às vezes a pessoa até tem vontade de iniciar um podcast, mas pensa assim, poxa, ou aquela pessoa fala tão bem, olha, isso daqui não é pra mim, eu não sei como colocar a voz, como é que fica aqui a distância? Porque, gente, vocês não estão vendo, mas ali do outro lado tem a Nani, né? Tem o Luca que não tá aqui hoje, mas tem todo um backstation fantástico. Aqui na Mineiríssima, a gente é tratado com tanto mimo, com tanto carinho, com tanto profissionalismo. E aí o Renato falou assim, poxa vida, para essas pessoas tem a mentoria, né? Que legal, Renato. Eu vou voltar um pouquinho na minha história de vida, porque eu era muito tímido até um certo não acredito. ponto. Sério, Não, sério. não. Eu era gente. muito tímido. Mas para um fator, eu nunca fui tímido. Namorar. Não, então nós estamos falando de oratória, né? Então eu tô voltando Aí tem que aqui. usar técnicas de persuasão no namoro, é ou não é, meninas? Eu estava ainda no grupo, né? Hoje fala-se ensino fundamental, né? Mas eram ali as 4 primeiras séries do ensino formal. E eu fui uma criança meio precoce que aprendi a ler e escrever muito rápido, sabe? Com 5 anos de idade eu já sabia ler e escrever. Fantástico, hein? E eu tive muito incentivo dentro da própria família também para isso, né? E aí, chegando na escola, vendo a dificuldade de vários dos coleguinhas, e toda vez que a professora mandava assim, quem quer fazer uma leitura? Eu não tinha noção de que era para testar o conhecimento e o desenvolvimento de cada aluno. Mas quando o outro colega começava a ler e ia tropeçando, me gerava uma falta de paciência. E eu já Desde falava pequeno, assim, Renato. deixa eu ler, professor. Então esse era o ponto em que eu não tinha timidez, né? E falar em público também nunca foi um problemão, entre aspas, para mim, porque sabendo deste potencial, dentro da sala de aula eu ainda tinha que... Eu gastei um tempo para entender, né, que era uma forma de testar o conhecimento e o desenvolvimento dos coleguinhas. Estava todo mundo ali, supostamente, no mesmo nível para aprender. Mas quando era alguma apresentação geral da escola, no nosso tempo tinha muito isso, né, Xana? Que reuniam todos os meninos de todas as turmas, às vezes no pátio, às vezes no auditório, e alguém tinha que fazer uma apresentação, aí eu sempre era um dos primeiros a ser requisitados pelas professoras, pelas organizadoras, porque sabiam que eu tinha potencial para aquilo. Beleza, e assim era feito. Então, essa primeira quebra de barreira de falar em público já me acompanha desde a infância. Bom, fato é que o despertar para trabalhar profissionalmente como locutor, isto só veio já na fase da adolescência, quase chegando na fase adulta. E foi despertado, inclusive, por um chefe, porque eu trabalhava numa empresa, uma grande empresa com vários departamentos voltados para a área de máquinas pesadas, tratores e por aí. E um dos meus chefes, eu trabalhava no escritório de um dos departamentos, esse chefe falou assim, você é excelente profissional aqui dentro, mas a sua área não é essa. A sua área é comunicação. Olha, preste atenção foi um mentor, nisso. né? Exatamente, que você vai se dar muito melhor trabalhando na comunicação. Eu, então, assimilei aquelas palavras, pesquisei a respeito, e o dia que eu tive a oportunidade de conhecer a primeira rádio por dentro, eu falei assim, é verdade, aqui é o meu lugar. Olha só. Canalizei todas as minhas energias, todo o tempo livre e mudei realmente o meu estilo de vida para aprender o trabalho como locutor e me desenvolver nessa área. E fato é que 3 anos após este fato,
eu estreava profissionalmente numa emissora de rádio. Olha, Já são você 34 se preparou. anos, eu me E é preparei. bem bacana isso que você está falando, Renato, porque eu tenho um pouco de preguiça desse nome de mentor, sabe? Vou falar a verdade. Então, por que que eu tenho um pouco de preguiça? Porque hoje se criou uma legião de mentores, especialistas, e que a gente não pode falar a palavra, mas especialista de nenhuma. Então, né? Então, mas brincadeiras à parte, gente, às vezes a pessoa lê um livro e fala que é especialista. Então, para que você se torne especialista, eu posso falar isso, né? Eu sou professora de curso de pós-graduação, enfim, já dei várias palestras, e eu admiro quando eu vejo um profissional como você, que, né, não só isso, você trabalhou também, teve uma longa carreira dentro da maior emissora de rádio de Minas Gerais, né, com maior audiência, um programa sensacional, vários, né, na verdade. Vários programas, Hoje ainda está ligado, ainda está nesse meio. Vamos contar em off quantos anos de experiência? São 34 anos de experiência. Misericórdia. Ele ainda falou na minha época, né? Na época dele, não é na minha não, tá, gente? 34 eu tenho de idade. Mas brincadeiras à parte, é muito importante que a gente olhe isso. Quando a gente quer tornar algo que a gente tem desafios para fazer, a gente vai queimar etapas, sim, se a gente tiver um profissional como um mentor, como um consultor. Isso é fato. No entanto, a gente tem que ter cuidado para quem é esse profissional. Porque às vezes a pessoa lê um livro e se intitula, auto-intitula especialista, né? E aproveitando, me conta aí, Renato, se você pudesse dar uma única dica para essa mãe que está nos ouvindo, do outro lado, né? E pensando assim, puxa vida, eu tenho tanto conteúdo, eu tenho tanto conhecimento, eu tenho uma experiência, eu gostaria de levar isso para o mundo, mas eu tenho reticências sobre falar em público, acho que eu não sei, tenho um pouco de timidez. Se você pudesse dar um único conselho, eu sei que você poderia dar um curso aqui, né? Mas qual que seria? Te coloquei no fogo agora, hein? Conta aí pra gente. Uau! Uma dica? Olha, Alexandre, eu diria o seguinte, que quando a gente fala uma dica, é uma coisa meio complicada, porque às vezes quem dá uma dica não está realmente tão compromissado, né? Eu diria o seguinte, que a julgar pela minha própria experiência de vida, é preciso sim você descobrir o que você quer, ter meta onde você quer chegar e ter disciplina na preparação. Disciplina e preparação, né? Muito São bom. palavras que têm que andar juntas e têm que ser seguidas realmente. Porque às vezes a pessoa vê alguém falando com desenvoltura e acha que a pessoa nasceu assim, né? Tipo assim, nasceu falando, andando, sorrindo, só que não, né? Quanto mais simples a gente ver algo, normalmente mais prática e preparo tem por trás, não é? Exatamente. Então, note como eu já falei, eu vou dizer que é um dom, né, que Deus me deu desde a infância, e que a gente tem que acordar aí, que o pessoal chama também de vocação, né? E eu só fui despertar para isso porque tive alguém com os olhos de fora que viu as características em mim e me alertou para aquilo. Foi um que despertar. às vezes a gente não vê a qualidade que a gente tem, né? E por quê? Porque para a gente é natural ser assim, né? E a pessoa viu de fora e alertou. E a partir deste momento, o que eu fiz? Eu me preparei. E foram 3 anos até estrear numa rádio como locutor profissional. E ainda assim não foi um caminho fácil, não. Foram 3 anos não só de preparação, como de portas fechadas quando a gente batia, como não tem vaga agora, ou como não gostei, isso também é importante ouvir. Embora grandes profissionais de Belo Horizonte que me treinaram, falavam, você está pronto. E eu chegava numa determinada emissora e falava assim, não gostei. Aí eu olhava para dentro de mim, né? Então são essas... humildade, né? A humildade e é onde eu estou falando. A determinação, saber qual a meta, onde você quer chegar e a preparação, né? E a disciplina para poder percorrer todo o caminho sem esmorecer sem desistir. Então, por aí é um bom início
né? São passos importantes aí para o início dessa trajetória. Maravilha. Ainda bem que a mentoria não leva 3 anos, né? Não, Graças não. a Deus. Pode levar até 3 anos para espera, viu? Porque, graças a Deus, já tem aí uma turma lotada e já tem gente na espera, né? Isso então, aí. pode demorar um pouquinho para a sua vaga chegar. Mas por que não? Por que não, não é verdade? E eu sempre penso o seguinte, né? Que quando a gente tem um porquê, a gente encontra o como, sabe? Se você sente aí, você mãe que está assistindo esse podcast, você tem um porquê, você trabalha com uma causa, você faz algo com amor, talvez você se sinta reticente, talvez você tenha alguma insegurança, mas o porquê te leva ao como, né? E aí deixamos aí as portas abertas. E se você for mais tiradinha, quem sabe você não coloca os seus nomes no comentário, se convidando para estar aqui com a gente como a próxima entrevistada. Não é? Exatamente. E nesse ponto eu vou abrir aqui, né, um novo parágrafo, porque estar nessa cadeira na posição de entrevistado não é fácil como muita gente imagina, não, né? Pelo menos não para mim, que sempre fui um entrevistador. E agora eu te pergunto, fala um pouco do Clube das Mães Empreendedoras. Gente, olha só como é que ele é, né? Inverteu aqui, mas fala com alegria, né? Isso é parceria, né? É verdade. Né? O Clube das Mães Empreendedoras é uma comunidade entre ajuda de negócios, né? Então, se você é mãe e deseja ter mais resultados, ter apoio, né? Ter um clube de referências do seu negócio, então, esse pode ser o seu lugar. A gente tem encontros online e presenciais, aonde o objetivo é a gente fortalecer, né, o conhecimento sobre o negócio de cada uma das participantes para que a gente possa se referenciar e gerar mais prosperidade, mais negócios e uma vida mais leve para todas. E aqui o podcast é justamente para a gente trazer conhecimento, possibilidades, e a maior parte das nossas entrevistadas são aquelas mães fantásticas que têm um trabalho edificante para a gente poder compartilhar. Por isso que eu falei, o Renato é um parceirão, né? Então ele está aqui, bendito o fruto, mas essa cadeira habitualmente é ocupada por uma mulher. É isso aí. E as mães que estão nos assistindo agora, as mães empreendedoras que ainda não fazem parte do clube, como fazer para participar? Basta nos chamar no direct, colocar um comentário aqui também, que a nossa equipe vai poder te procurar. Se você ainda não segue o nosso Instagram é @mãesempreendedoras.brasil, tá? E também você pode colocar um comentário aqui, que a nossa equipe vai te procurar e você é muito bem-vinda. Maravilha, da minha parte por hoje está suficiente. Eu agradeço demais, Renato, né, sua participação, né, essa parceria fantástica, né? O Renato é um grande empresário, um grande visionário e um profissional ímpar. Então, para mim, é um grande privilégio, uma grande alegria, uma grande oportunidade estar aqui na sua casa, tá? Muito obrigada, meu amigo. Obrigado a você por essa parceria, por esse programa, por estarmos juntos nessa trajetória de sucesso. Grande abraço, Xana. Um abraço para você. E antes de eu me despedir, eu quero te deixar um recado. Se você conhece alguém que tem desafios de comunicação ou aquela amiga que você fala assim, meu Deus, ela tem uma mensagem para deixar no mundo, pega esse link desse podcast e compartilha com ela. Você pode ser a luz na vida de alguém, porque a gente acredita muito que uma mulher pode impulsionar outra mulher, tá bom? Eu te espero na semana que vem, no mesmo horário. Até lá! Artlist.io